Eu estive lendo um texto da Palavra de Deus e me veio à mente trazer uma mensagem nesses termos. Eu quero falar sobre o pão rejeitado e convido os irmãos para lermos a palavra em Êxodo, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 11. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos ler Êxodo 16, a partir do versículo 11. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 16, a partir do versículo 11. Então, vou ler na versão Almeida, século 21. Eu gosto muito dessa versão. Diz assim: Então o Senhor falou a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos israelitas. Diz-lhes: À tarde comereis carne, e pela manhã tereis pão à vontade, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Tá bom até aqui, irmãos. Pode sentar, nós vamos falar depois sobre outras partes do texto, mas eu quero falar sobre o pão rejeitado. Na Bíblia, o pão não é somente um alimento feito a partir da farinha. É um termo amplo que significa o suprimento. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, o pão, ele está falando de todo o suprimento. Ele não está falando só daquele alimento feito com a farinha de trigo, não. Ele está falando de todo o suprimento chamado pão. Quando Deus disse também para Adão, em Gênesis 3,19, ele falou: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus não está falando do alimento feito da farinha de trigo. Deus está falando de todo o sustento que seria retirado. Pão ali fala do sustento, e suor do rosto fala do esforço cansativo que o homem teria. Antes do pecado ele teria esforço, mas não era cansativo. Então, depois do pecado, o esforço do homem ficou cansativo. E o pão, embora seja o básico, o alimento mais básico que existe, ele também é o mais necessário. E embora ele seja adquirido pelo esforço e pelo cansaço de forma geral, mesmo assim quem dá o pão é Deus. Deus poderia fazer com que o homem se esforçasse cansativamente e, no entanto, não lhe rendesse absolutamente nada com isso, se Deus quisesse. Mas mesmo no pecado, e mesmo o homem se esforçando de modo cansativo, o pão é dado por Deus como ato de misericórdia para o pecador. Então, o pão, ele é um ato da misericórdia de Deus, um ato da benevolência de Deus para o ser humano. O pão também é contrastado como alimento básico, ele é contrastado com banquetes e manjares. O contraste é que, enquanto o pão fala de simplicidade, os banquetes falam de excessos e dissoluções. Então, quando se fala o pão, realmente apresenta-se na Bíblia uma pessoa que sabe comportar-se na hora da sua alimentação. E quando fala de banquetes, quando fala de manjares, estas coisas sempre denotam um aspecto mais excessivo, mais dissoluto na comida. E Deus, ele não somente concede o pão material para o homem, mas ele também concede o pão espiritual. Deus, ele supre as nossas necessidades nesses dois aspectos: o pão material, que é o nosso sustento, mesmo que muitas vezes através do esforço físico, cansativo, e também o pão espiritual, que é o alimento que nos é dado por sua palavra. Porém, o homem no pecado, ele rejeita tanto um quanto o outro. E é sobre isso que nós vamos falar, o pão rejeitado. Isso fala tanto do aspecto físico, como também o aspecto espiritual. Eu vou mostrar esses dois lados da rejeição que o homem faz. E rejeitar o que Deus nos dá, ou o que provém dele, é ingratidão e rebeldia. Ingratidão, primeiro, porque
não reconhece que o sustento vem dele para nós. E rebeldia porque acha que as iguarias que nós cobiçamos, elas são melhores do que o pão que Deus dá, e achamos que vem de nós mesmos, que vem do nosso esforço. Nós vamos ver aqui que Israel reclamou, comparando o pão que Deus dava com as carnes que eles comiam no Egito, né? Então você vai ver que quando você rejeita o básico de Deus, mesmo que você compare com os excessos do mundo, ainda é um ato de rebeldia contra o Senhor. A rejeição do pão natural, de reconhecer que ele vem de Deus, é um indicativo de que nós também rejeitaremos o pão espiritual que ele vai nos dar. Então, toda vez que você estiver comendo, seja o simples pão, né, você deve se lembrar que a rejeição daquele pão é um indicativo de que o nosso coração também rejeitará facilmente o pão espiritual da parte de Deus. Por exemplo, o jejum, durante muito tempo eu tive um pensamento sobre jejum, e a gente vai amadurecendo, né? Até tem um estudo da minha época, com o meu pensamento anterior sobre o jejum, tem muita coisa interessante ali, mas uma coisa que eu aprendi depois, alguém me perguntou assim, quando é que o jejum começa? Porque algumas igrejas falam assim, começa a jejuar a partir da hora que você vai dormir. Aí ele passa 8 horas dormindo, já está contando 8 horas de jejum. Aí quando ele acorda, mais 1 hora que ele fica, não, jejuei 9 horas, está bom, vai lá e toma café. É a mesma coisa, né, de não jejuar, porque o sono, ele sustenta a pessoa. Aí eu disse, não, o jejum começa quando você acorda, né? Quando você acorda. Só que depois, eu fui pensando, eu fui amadurecendo, fui vendo uma outra questão. Inclusive li um livro de John Piper sobre fome de Deus, né? Fome de Deus. E uma coisa muito interessante é o seguinte, quando você jejua e a fome vem, a fome, quando ela chega, ela começa a revelar o seu caráter, ela começa a revelar quem é você. Geralmente nós ficamos irritados quando estamos com fome. Nós queremos comer para ficar tranquilo, para saciar a fome você fica tranquilo. Em geral, a fome te deixa irritado. Então eu pensei, aqui então que começa o jejum. É quando a fome chega. Porque eu ficar me abstendo do alimento sem sentir fome, que tratamento fez isso no meu caráter? Nenhum. Mas a partir do momento que a fome chegou e eu começo a ser desafiado por um aspecto da própria necessidade fisiológica, que é me alimentar, e isso revela que meu caráter ainda é irritadiço, é mal-humorado, porque eu não tenho comida no estômago, então é aqui que começa o jejum. É aqui que começa a minha provação contra mim mesmo, contra a minha carne, contra a minha velha natureza de reclamão, de murmurador. E eu tenho que olhar para o pão, para o alimento que Deus me deu materialmente e dizer voluntariamente, eu te rejeito porque Deus me supre. Neste momento eu tenho fome de Deus, mesmo que você esteja com fome do pão. Então hoje eu tenho um pensamento diferente sobre jejum. Aliás, fiz muito jejum assim, porque eu praticamente nunca faço a refeição matinal. Eu não tenho essa necessidade física. Eu não tomo café da manhã. Eu sou capaz de acordar às 6 da manhã e ficar até 2 horas da tarde, esperando o almoço, sem comer nada. Agora, quando a fome chega, revela em mim quem eu sou. Essa comida não fica pronta, não? E aí começa aquela, sabe, o mau humor dentro de mim, e revela então que agora que eu preciso matar a minha natureza velha. Então o jejum começa, mesmo que eu tenha acordado 6 da manhã, o jejum vai começar às 2 da tarde. Mesmo que eu tenha ficado até lá acordado e sem comer. Então, quando eu brigo, quando eu faço qualquer outro tipo de rejeição, eu estou indicando para Deus que eu também vou rejeitar o pão espiritual dele. Porque é uma grande hipocrisia da minha parte se eu murmuro do pão físico
e digo que amo a palavra de Deus. Isso é hipocrisia da minha parte. Como assim? Como posso amar a palavra de Deus se eu murmuro do meu pão material? Não tem lógica isso. Então é isto que nós vamos ver, como que os homens, os seres humanos, eles são realmente ingratos. Eles não conseguem perceber que o cuidado de Deus sobre sua vida, mesmo que seja o básico, é melhor do que as grandes luxúrias que este mundo nos oferece. Em primeiro lugar, vamos ver então a rejeição de Israel do maná. Por que Deus deu o maná para o povo de Israel? Vamos ver alguns motivos em Deuteronômio 8 e o versículo 2 e 3. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos alguns motivos por que Deus deu o pão para o povo de Israel. Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar. Primeiro motivo, para te humilhar. Segundo, para te provar. Terceiro, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecieis. Quarto agora, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Eis aí os propósitos para os quais Deus derramou o maná para o seu povo. E quando Deus fez isso lá no deserto, o povo havia murmurado contra Arão e Moisés. A primeira vez que Deus deu maná foi como resultado de uma murmuração. Êxodo 16, versículo 2 e 3, nós lemos a partir do 11, mas olha o 2. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. E nos versículos 7 e 8, Moisés explica que, na verdade, o povo murmurava contra Deus e não contra os dois irmãos. Olha, e amanhã, disse Moisés, vereis a glória do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Moisés disse ainda: isto acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. A cegueira que um espírito queixoso traz é tamanha que ela se concentra no que está errado no presente e glorifica um passado irreal. Será que os israelitas tinham mesmo panelas de carne na sua frente? Não, meus irmãos. Eles não tinham, eles eram o quê? Escravos. Como que escravo vai comer carne, vai comer pepinos? Pepino pode até dar, né? Como que escravo vai comer panelas de carne, de bifes acebolado, de alho poró, como diz lá no texto? Não. Escravo não tinha vida fácil, nem vida boa. Mas eles glorificaram um passado irreal, um passado mentiroso. Para quê? Para difamar um presente que Deus estava dando para eles agora. Mesmo atendendo a um povo lamentador, Deus testou aquelas pessoas quando lhes deu o pão do céu. Veja quais foram os testes de Deus. Volte lá em Êxodo 16. Olha o verso 16, diz que foi isso que o Senhor ordenou: cada um recolherá dele conforme o que consegue comer. Um homer era uma medida para secos naquela época, e tinha cerca de 2 litros, ou seja, uma garrafa PET hoje, cheia de maná, para a sua casa, para a sua família. Recolherá um homer por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um recolherá para os que estão na sua tenda. Então, 3 pessoas em casa, 3 garrafas de maná. Deus deu essas instruções. A ordem também é para que eles não colhessem a mais, para deixar para o outro dia. Olha o verso 19. Moisés lhe disse também: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Ou seja, se eu tenho 3 pessoas em casa, não vou recolher 6 garrafas. Porém, havia gente colhendo a mais, mesmo Deus mandando.
que era para colher só para aquele dia. Olha o verso 20. Mas alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Por isso Moisés indignou-se contra eles. Está vendo? A desobediência, né? Isso mostra que até para comer você tem que obedecer à lei de Deus. Até comer, Deus ensina a nós. Até como é que a gente tem que comer, Deus ensina a nós na sua palavra. E quer dizer que se você fizer contra a palavra de Deus na hora de comer, é pecado. Porque a Bíblia diz que Deus e Moisés se indignaram contra o povo por ter desobedecido a forma que Deus mandou eles comerem. Outro mandamento que havia para o maná: na sexta-feira eles podiam colher em dobro. Então eu tenho 3 pessoas na minha família. Na sexta-feira eu poderia colher 6 garrafas. Eu poderia colher. Por quê? Porque no sábado, que era lei, dia do descanso, eles não poderiam recolher nada, porque Deus não ia deixar eles fazerem nenhuma colheita no sábado. Olha os versículos 23 e 24. E eles disseram isso, foi isso que o Senhor disse: amanhã, sábado, é dia de descanso, sábado santo ao Senhor. Assai no forno o que quiserdes assar, e cozinhai em água o que quiserdes cozinhar, e tudo que sobrar, separai e guardai para a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho algum. Está vendo? Por terem obedecido ao Senhor, eles puderam guardar para o dia seguinte. E veja que a mesma quantia que eles haviam recolhido, dobrado para o outro dia, fora sexta-feira, apodreceu e deu bicho. O mesmo maná, a mesma quantidade. Um apodreceu e o outro não. Por quê? Porque é Deus que cuida do seu pão. É Deus que preserva o seu pão. E é Deus que ordena os bichos comerem o seu pão. Mais uma vez, alguns foram, né, na sexta-feira, aliás, no sábado. Na sexta escolheram o meu exemplo, né? 3, podia ser 6, tinha que ser 6, porque no sábado não ia cair o maná. Mas o rebelde aqui foi lá, colheu só 3 na sexta, e sábado de manhã eles foram lá. Chegou lá, não tinha nada, quebraram a cara, né? Olha o versículo 27 a 29. Aconteceu, porém, que no 7º dia, alguns do povo saíram para recolhê-lo, mas não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu sábado, por isso no 6º dia, Ele vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Está vendo? E você sabe o que essas coisas significam, irmãos? Não só a teimosia de um povo, mas significa incredulidade. Incredulidade. Porque além de Deus estar mostrando que Ele ordena, Ele tem as leis de como você deve comer e ajuntar o seu alimento, Deus também tem as leis para que você confie nele. Ele é que supre. Tem um mandamento no final lá de Deuteronômio, quando eles estão às portas já da entrada da terra prometida, que Deus fala assim, ó: quando vocês invadirem a terra e entrarem na terra, vocês não vão plantar. Tudo que tem na terra lá já está produzido, é só entrar e comer. E essa terra ainda vai produzir 2 anos para vocês. Para quê? Para que no 2º ano, enquanto ela estiver produzindo, vocês comecem a plantar. Aí a partir do 3º ano, vocês vão comer da colheita que vocês plantaram. Deus falou: eu vou fazer a terra produzir 2 anos seguidos para vocês. Quem dá o alimento é Deus. E Ele começou a mostrar aqui, ó, na questão do maná: eu vou fazer cair maná em dobro na sexta-feira, para que todos venham colher para a sexta e para o sábado. E no sábado não vai cheirar mal e nem vai dar bicho, porque quem está mandando sou eu. Se bicho quisesse ir lá no maná, Deus ia falar: não vai, fica aí, bicho. E o bicho ia ficar esperando domingo. Quando ia dar no domingo, não tinha mais nada, que o povo já tinha comido, mas tinha caído lá para eles pegar. Porque Deus é quem sustenta o seu povo. É assim que você confia em Deus? Eu vou dar só um exemplo aqui, para mostrar que nem é tanto assim.
Quando começou a pandemia e todo mundo começou a invadir os mercados para comprar, eu vi um monte de crente indo para os mercados, abarrotando suas caminhonetes, seus carros, para levar para casa. Por quê? Porque vai faltar comida no mundo. Vai faltar comida no mundo. Gente, quem nos sustenta é Deus. Deus falou para você fazer isso lá? E faltou alguma coisa? Está vendo como nós somos desesperados? Conheci também crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, que no meio da pandemia estavam tranquilos. Sua alma que estava descansada no Senhor. Deus não deixou, pelo menos os que eu conheço na igreja nossa, Deus não deixou faltar emprego. Aos que estavam desempregados, Deus abriu a porta do emprego em meio à pandemia, para sustentá-los. E não precisou ficar invadindo o mercado para poder esvaziar as estantes do mercado e deixar outras pessoas sem poder comprar, porque foi o que aconteceu. Agora, quando nós lemos o livro de Números, vemos que o povo já estava o quê? Enfastiado do maná. Vamos lá para Números, capítulo 11. O populacho, diz na versão atualizada, na minha versão século 21, no verso 4, Números 11, verso 4, diz os estrangeiros. Populacho foi aquela turma de egípcios que saiu junto com os filhos de Israel. Se os irmãos não sabiam, quando Israel saiu do Egito, muitos egípcios saíram junto com eles, porque eles confiaram no Deus de Israel e deixaram os deuses egípcios. Se casaram com as israelitas e tal, tiveram filhos. Mas esse mesmo povo que saiu do Egito e andou com Israel no deserto, olha, diz o verso 4, os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça, irmão. Escravo falando que comia de graça no Egito. E dos pepinos, faça bom proveito, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Olha só o verso 6. Mas agora, olha o que eles dizem: o nosso ser definha, não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. Queridos, eles desprezaram o maná, falaram este maná, e Deus fez o quê? Lhes prometeu carne, até que saísse pelos narizes. Versículo 19 e 20. Não comereis um dia de carne, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até que a carne vos saia pelo nariz, até que tenhais nojo dela, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e reclamaste dele, dizendo: porque saímos do Egito. Veja, o povo reclamou do pão, não foi de Deus, mas Deus falou: vocês reclamaram de mim. O povo rejeitou o maná, e não Deus, mas Deus disse: vocês rejeitaram a mim. Quando você rejeita algo que Deus te deu, você está rejeitando o próprio Deus. Agora, você está pensando que Deus ficou só na conversa aqui? Olha o cumprimento dessa palavra lá no versículo 32 a 34. Então, levantando-se o povo, recolheu as codornizes, durante todo aquele dia e toda aquela noite. Deus enviou codornas, e eles recolheram. E ainda durante o dia seguinte, o que recolheu menos, pegou 10 hómeres. Então, quer dizer, 10 hómeres dava mais ou menos uma capacidade aí para 200 litros, 200 litros. E então, eles acumularam aquilo, estenderam as codornizes em volta do acampamento. E diz a Bíblia no 33, enquanto a carne ainda lhes estava entre os dentes, antes de a mastigarem, acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o Senhor o feriu com uma praga muito grande. Por isso, aquele lugar foi chamado Quibrote Taavá, pois ali enterraram o povo que havia sido dominado pelos desejos de comida. Quibrote Taavá, o lugar da destruição. Essa foi uma promessa que Deus cumpriu.
Mas veja que o povo ainda não para de reclamar. Vamos lá para o capítulo 21. Vocês estão assustando com o povo de Israel? Capítulo 21, nós lemos que depois de uma campanha vitoriosa que Deus deu ao povo contra os cananeus, novamente eles reclamam contra Deus no versículo 5. Diz assim: e queixou-se de Deus e de Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água, e estamos, olha como diz a minha versão, século 21, estamos enojados, enjoados deste pão miserável. Na versão atualizada fala deste pão vil. E na NVT diz assim: aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. Foi quando o Senhor lhes enviou serpentes venenosas, né? E muitos deles morreram. Paulo faz menção desse episódio aqui, lá em 1 Coríntios 10, 9. Muito bem, se como vimos então em Êxodo 8, 3 e 2 e 3, um dos objetivos era provar o povo, Deus deu maná para provar, a conclusão é que o povo foi reprovado. Mas como outro objetivo era humilhá-los, então Deus conseguiu isso. Olha o que diz Salmo 106, 15. Diz assim: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Eles queriam o quê? Carne. Então, toma carne. Deus deu carne, mas Deus fez definhar a sua alma. Outro objetivo lá em Deuteronômio 8 era sustentá-los, e Deus também fez isso gloriosamente, porque sustentou o povo até a entrada de Canaã. O povo morreu de outra coisa, mas não de fome. Sim? E mais outro objetivo era que eles soubessem que nós somos alimentados pela palavra que sai da boca de Deus. Não são os nossos esforços que nos alimentam. Se Deus disser que vai ser o seu esforço que vai alimentar você, então se esforce. Mas se Ele disser que vai sustentar você na necessidade, na dificuldade, no desemprego, então é por esta palavra que Ele está dizendo que você será sustentado, e seu esforço não vai valer de nada. Meu pai, quando nós mudamos da Bahia para Belo Horizonte, ele era na Bahia gerente lá de vendas, né, da Coca-Cola. Chegando em Belo Horizonte, ele apresentou o currículo na Coca-Cola e de algum modo ele foi rejeitado. Não sabemos por quê. Agora, depois ficamos sabendo que era Deus. Deus não queria que ele trabalhasse, mas que ele fosse sustentado por Deus. E meu pai distribui currículo aqui, vai ali, é vendedor, o cara é bom de papo, vocês conhecerem ele, vocês sabem que ele vende, ele vende até a sogra. Eu vou falar da sogra dele, porque ela já morreu, né? Como é? Vende avião caindo. Então, assim, ele procurou, mas Deus fechou todas as portas. E ele corria atrás, e preocupado, isto e aquilo, até que um dia Deus disse para ele: não adianta, quem está fechando as portas sou eu. Você tem que aprender a confiar em mim. 5 filhos, irmão. 5 filhos. O mais velho com 12 e o mais novo com 4. 5. 12, 10, 6, 5 e 4. Todos assim, ó. Criança esperando o quê? Comida. Criança no trabalho. Minha mãe não conseguia emprego, nem podia, não tinha com quem deixar 5 filhos. E meu pai corre para cima e corre para baixo. E Deus fechou as portas. E falou: não vai, eu quero você na minha obra. Mas a igreja tinha 10 pessoas, pagava aluguel. Como é que vai fazer? Não interessa. Você vai depender de mim. Você tem que aprender a confiar em mim. E por mais que meu pai se esforçou, o que ele conseguiu? Eu vou dizer para vocês o que ele conseguiu. Uma vez ele viajou com uma turma de reparadores de fogão e panela de pressão, que saía para consertar nas casas e tal. E foi para o Espírito Santo. E chegando lá e tal, e ganha dinheiro, e conserta o fogão da dona, conserta a panela de pressão do seu Zé, de não sei o quê. E está no hotel de boa. Aí depois no banheiro, em cima do vaso sanitário, o vaso se quebrou.
e aquela lâmina que ele vira, um corte, atravessou a costela do meu pai. E o sangue se espalhou por todo aquele banheiro. E ele foi levado com urgência, às pressas, para o pronto-socorro. E Deus diz para ele: fica em casa. Eu já te falei que quem vai te sustentar sou eu e não o seu esforço. Jesus disse, usando o Deuteronômio. Jesus usou o Deuteronômio na cara do diabo, porque o diabo veio dizer para Jesus: você está 40 dias sem comer, não é possível que você é filho de Deus, porque um filho de Deus, se fosse mesmo, ele teria poder para transformar estas pedras em pães. E Jesus falou: não é só de pão que vive o homem, pois isso está escrito, que é de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus falou que vai me sustentar sem eu transformar a pedra em pão. E é isso que ele vai fazer. Eu vivo sustentado pelo que Deus fala. Eu vivo sustentado pela palavra dele. Não é pelo meu esforço e nem muito menos pelo exibicionismo do meu poder. Tudo bem, já vimos que chega, né, do povo de Israel rejeitando o maná de Deus. Mas isso não para. Um dia Deus enviou o seu maná verdadeiro, o seu pão verdadeiro. Lá em João capítulo 6, Jesus resolveu multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. E aquelas pessoas que estavam famintas se alimentaram até fartar, de modo que sobrou comida. Verso 13 diz que sobraram 12 cestos cheios com os pães. E aquela multidão procurou Jesus novamente, mas o Senhor jogou na cara deles que estavam à sua procura por causa de comida material e não por causa dele mesmo. Versículo 26. E eles ainda pediram a Jesus um sinal para crerem nele. Verso 30. Que sinal tu fazes para que nós creiamos que tu é? O povo ainda estava com pão e peixe na barriga do dia anterior, feito por um milagre, multiplicação, e ainda exigiram de Jesus um sinal para que eles pudessem crer que Jesus era o enviado de Deus. Que absurdo! Jesus então disse para eles, versos 32 e 33, Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão não é aquilo que seus pais comeram no deserto. E olha que eles comeram, eles se fartaram, eles se enojaram e eles murmuraram. Eles xingaram o pão de Deus. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Deus, lá no deserto, se desagradou daqueles murmuradores, de sorte que destruiu a eles com pragas e depois enviou serpentes venenosas. Por quê? Não foi só porque eles reclamaram contra o maná, mas outra coisa. Lá, quando eles rejeitavam o maná de Deus no deserto, Deus já estava se lembrando, porque você sabe que Deus se lembra do futuro, né? Nós que não podemos nos lembrar do futuro, mas Deus se lembra do futuro. Deus já estava se lembrando que eles iam fazer o mesmo com o filho dele. Aquele povo comendo maná e xingando maná, seria o mesmo povo que ia comer os milagres de Cristo, ouvir o evangelho de Cristo e depois iam xingá-lo, cuspir nele e crucificá-lo. Deus já estava lembrando disso. Por isso Deus se encheu de ira contra aqueles do deserto, a ponto de matá-los ali. Agora imagina a ira de Deus sobre os judeus que crucificaram Jesus. Paulo diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 2, 15 e 16. Paulo diz o seguinte: estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos, e desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhes sobreveio. E na versão atualizada diz, lhes sobreveio definitivamente. Então, voltando a João 6, os irmãos podem perceber que a discussão
dos judeus com Jesus não fazia o menor sentido. Eles olhavam para Jesus e achavam que ele era filho de José. Jamais os judeus imaginavam que Jesus tinha descido do céu, como o pão de Deus. Olha o verso 42, diz assim: e perguntavam os judeus: não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo desci do céu? Isso mostra que os sentidos do homem não lhe dão a percepção correta sobre as coisas. Não é porque você está vendo uma coisa que você tem certeza do que aquela coisa significa, não. Não é porque você está ouvindo que você está certo daquilo que você está ouvindo. Uma certa vez, aí em João mesmo, né, onde Jesus Cristo vai ressuscitar Lázaro, ou depois disso, né, João 12, que o pastor leu aqui, ele fala assim: Pai, glorifica-me o teu filho, porque os gregos foram procurar Jesus, né? Aí, quando André fala com Jesus: Senhor, os gregos querem te ver. Aí Jesus fala: agora eu sei que chegou a minha hora, porque eu não vim para os gregos, eu vim para os judeus, e se os gregos já estão me procurando, quer dizer que já é hora de eu morrer mesmo. Então ele disse para o pai assim: Pai, glorifica o teu filho. Aí veio uma voz do céu e disse o quê? No meio da multidão todinha, a voz do céu falou: eu já te glorifiquei e ainda te glorificarei. Jesus ouviu e sabia que era o pai falando isso com ele, mas a multidão falou assim: foi um trovão. Está vendo que os seus sentidos não lhe dão a certeza do que você está? Não podem, você não pode confiar em seus sentidos. Outros disseram: não, foi um anjo que lhe falou, mas não sabia o que tinha dito. Mas Jesus sabia que foi o pai que disse para ele: eu já te glorifiquei e ainda te glorificarei. Então, como que você pode confiar nos seus sentidos? Como você pode confiar nos 5 sentidos que você tem? Eliseu, quando estava lá, né, na sua cidade, o rei da Síria mandou um exército lá e rodeou, né, aquele lugar onde ele estava. E aí o jovem discípulo de Eliseu falou: meu senhor, olha quantos soldados. E ele estava tranquilo. Por que você está tranquilo? Ele falou: mais são os que estão conosco. Aí, mas como? Não tem ninguém conosco. Aí Eliseu falou: Senhor, abre os olhos desse menino. E quando Deus abriu os olhos, ele viu carros de fogo espalhados em todo lugar, ali naquele lugar. Está vendo? Você não pode confiar nos seus sentidos. Você tem que confiar na revelação de Deus. Porque somente a Bíblia é a verdade definitiva sobre todas as coisas. Nada mais. Nem mesmo aquilo que eu vejo eu posso dizer que é realmente aquilo que eu estou vendo. Olha aí, verso 42, está escrito: acaso não é este Jesus, filho de José? Como pode dizer que desceu do céu? Eles viam Jesus, eles ouviam Jesus, eles viam os milagres de Jesus, mas não chegavam à conclusão que Jesus veio do céu. Não chegavam a essa conclusão. Agora veja o que Jesus diz acerca disso. Jesus fala no versículo 43 ou 45, ele diz assim: Jesus lhe respondeu: não me critiqueis, não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Aí está. Mesmo você olhando para Jesus, mesmo você ouvindo a pregação, mesmo você vendo milagres, você não pode vir a Cristo, a não ser que o Pai pegue você, revele o Filho dele e leve você para o Filho dele. Mesmo que você veja, tudo que você viu, tudo que você ouviu, foi a mesma coisa que o outro viu, que o outro ouviu, mas chegaram a conclusões diferentes. Por quê? Porque a um o Pai revelou e levou a Cristo, e a outro o Pai escondeu e ele ficou do mesmo jeito. E aí? É a decisão do homem? Mesmo? Qualquer coisa, visão, audição, qualquer outro sentido não nos podem transmitir verdades sobre Deus, apenas se Deus trouxer você a Jesus. Mas aí está. Israel mais uma vez virou as costas para o maná. Havia virado as costas para o maná no deserto e agora viraram as costas para o maná dentro de Israel, o verdadeiro pão. Em último lugar, ainda hoje o pão da vida é rejeitado.
Olha, irmãos, graças a Deus que o Senhor tem aqueles que se alimentam do pão dele e vivem eternamente. Nem todos israelitas no deserto, nem todos israelitas na antiga aliança, lá no deserto, murmuraram sobre o pão, não. Nem todos. Por exemplo, Josué comeu maná 40 anos. Ele murmurou algum dia? Não. Ele fazia bolo de maná, ele fazia pão de maná, ele fazia doce de maná, ele fazia maná cozido, maná assado, maná frito. Ele fazia de todo jeito, mas não murmurava, não reclamava. Caleb, Moisés, tantos outros jamais reclamaram da porção celestial que descia sobre eles todos os dias, até que chegaram às portas da terra prometida. Assim também, nem todos rejeitaram a Cristo, não é verdade? Quando Jesus veio, nem todos rejeitaram. Havia um monte de judeu que rejeitou Jesus, mas Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu e vários outros apóstolos não rejeitaram ao Senhor Jesus. Ou seja, não é porque essas pessoas têm mais discernimento do que outras, mas porque são escolhidos de Deus e Deus lhes revelará o seu Filho. Mas mesmo entre os crentes há aqueles que não creem. Olha o versículo 63 a 65 agora. Jesus assim: o Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida, mas há algum de vós que não creem. Queridos, há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia, o mesmo texto que o João leu, né? O presbítero João leu na oportunidade, só que foi no capítulo 2, agora estamos no capítulo 6, olha a mesma coisa o João falando, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Cadê livre-arbítrio? Não existe. Você só pode ir a Jesus se o Pai conceder. Então, mesmo muitos crentes tendo experimentado Cristo, ainda reclamam. Eles dizem: não é possível que tem que ser só Ele. Eles não conseguem acreditar que é somente de Cristo que precisamos para alimentar as nossas almas. Essas pessoas têm saudade das carnes aceboladas do mundo. Eles têm fastio do pão do céu. Eles estão enojados do pão do céu. E chamam Jesus de pão vil, de pão miserável, como os antigos israelitas. Não é de admirar que o que vemos por aí são almas definhadas. Salmo 106,15, deu-lhes o que pediu, mas definhou a sua alma. Hoje nós estamos vendo igrejas com pessoas que até conseguem o que elas querem. Depois que eu fui para a igreja, eu consegui isso, consegui aquilo, tudo na área material, mas sua alma está definhada. Porque rejeitaram o pão do céu. Assim como no deserto, muitos crentes que rejeitam Cristo estão envenenados pela peçonha da antiga serpente, o diabo, Satanás. Somente aqueles que olharam para a cruz na qual o Filho de Deus foi levantado é que foram curados da inoculação do veneno do pecado e estão livres para se alimentar do pão da vida. Ninguém envenenado vai comer pão, mas ao olhar para a cruz, você será totalmente desintoxicado do veneno de Satanás e então poderá se alimentar do pão da vida. Hoje, a igreja que é o pão de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios 10:17. Ele fala: porque todos somos um só pão. Paulo não diz, todos nós somos um só corpo, ele fala, mas ele também diz no mesmo versículo, e todos somos um só pão. A igreja é o pão de Cristo, é a única instituição no mundo que pode oferecer pão espiritual para o mundo. Jesus, que é o pão da vida, é dado ao mundo hoje por meio da pregação do Evangelho, e só a igreja que faz isso. Então é razoável chamar a igreja de pão também, porque ela é o corpo de Cristo. Quando Jesus partiu o pão em suas mãos, metaforicamente, ele falou: isto é o meu corpo. E depois Paulo recebe a revelação do Espírito Santo de que o corpo de Cristo, além de ser aquele corpo rasgado que o pão,
representava, misticamente falando, espiritualmente falando, é a igreja, somos nós. Então a rejeição de Cristo como o pão da vida também revela-se em rejeição da igreja e do evangelho pelo mundo afora. Jesus falou o seguinte em João 15:18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. E no 20 ele fala, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Então eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: Israel, foi o que vimos, Israel não rejeitou só o maná no deserto, como também rejeitou o próprio Filho de Deus, que foi o verdadeiro pão enviado do céu para alimentar a humanidade. Porém essa cena se repete, e muitos que se dizem cristãos ainda sentem em seus narizes o cheiro das cebolas fritas do Egito e desejam voltar para lá. Rejeitam não só a Cristo, como também sua palavra mostrada como pão pela igreja do Senhor. E quero dizer assim, irmãos, muitas vezes Deus vai satisfazer o desejo guloso destas pessoas. Deus vai lhes dar sim as guloseimas deste mundo. Deus empanturrará todos eles de carne até que saia pelos seus narizes, até que sejam condenados por sua rejeição a Cristo. Aqueles vermes que comeram o maná que eles deixaram para o outro dia, apontam para os vermes do inferno eterno que vão devorar as carnes destes que desobedeceram a Deus e rejeitaram o seu pão. Mas lembre-se, crente, você é pão de Deus. Você é pão de Deus. Vou encerrar com essa frase de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi um bispo da igreja de Antioquia, século II. Olha o que ele disse quando ele foi jogado aos leões, aos cachorros, né? Que eles eram jogados ali, o pessoal arrancava a pele de animais, enrolava o crente na pele de animal, só que virado, a pele virada para fora, com o sangue fresco, né? A parte interna virada, para os cães famintos virem aqueles, né? E morderem, estraçalharem, comerem aquele couro junto com as carnes dos cristãos. Olha o que disse Inácio de Antioquia na sua carta aos Romanos, quando ele foi condenado para ser jogado às feras. Preste atenção. Sou trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras, para encontrar-me como pão puro de Cristo. Acariciai antes as feras, para que se tornem meu túmulo, e não deixem sobrar nada de meu corpo, para que na minha morte não me torne peso para ninguém. Então, de fato, serei discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo nem mais vir o meu corpo. Implorai a Cristo em meu favor, para que por estes instrumentos me faça vítima de Deus. Não é como Pedro e Paulo que vos ordeno. Eles eram apóstolos, eu um condenado. Aqueles livres, e eu até agora escravo. Mas quando tiver padecido, tornar-me-ei alforriado de Jesus Cristo e ressuscitarei nele livre. Que estas feras gozem aquilo que está preparado para elas. Eu oro para que elas se encontrem bem dispostas para me devorar. Hei de instigá-las, para que me devorem depressa, e não aconteça o que aconteceu com outros, que amedrontadas não me toquem. Se elas por sua vez não quiserem de boa vontade, eu as forçarei. Perdoai-me, sei o que me convém. Começo agora a ser discípulo. Coisa alguma, visível e invisível, me impedirá que encontre a Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, quebraduras de ossos, esquartejamentos, trituração do corpo todo, os piores flagelos do diabo venham sobre mim, contanto que eu encontre a Jesus Cristo. Essa é deve ser nossa postura como pão. Você é pão de Cristo? Então saiba que pão é para ser devorado. Se você não for devorado pelas feras deste mundo, que é o anticristo e o seu sistema, faça como a gente pega pão velho já endurecido para limpar
a grelha da churrasqueira, né? A gente passa ali, e o pão, acontece o que com o pão, quando você passa ali? Ele se desgasta até sumir. Faça isso no reino de Deus. Limpe seus irmãos. Gaste-se no reino de Deus, até virar pó. Mesmo que as feras lá fora não te devorem, mas você pode se desgastar no reino de Deus. E assim você poderá dizer, como Inácio de Antioquia: eu sou o trigo de Deus, moído pelos dentes das feras, para servir como pão de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus.